Paz do Senhor a todos. Muito bom estar novamente com os irmãos, com vocês, para juntos mais uma lição a qual Deus nos concedeu, mais um dia, né? Nós estivemos uns dias aí com outros professores, o irmão Fernando, o pastor Alice, e hoje nós estamos aqui novamente. Foi muito bom essas lições que passou, e hoje nós estamos na 7ª lição, derrotando o primeiro inimigo. O texto do dia fala que lá em Romanos 8:37 diz que todas essas coisas, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E no próprio capítulo 1, no capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso nos dá uma certeza de que quem está com Cristo é mais, e o mais é além do normal. Se nós estamos vencendo nessa terra, nós iremos vencer com Cristo na glória. Então, o importante de nós derrotarmos os inimigos que venham sobre nós é nós estarmos com Cristo. Há um segredo muito importante nesse capítulo mas em todas essas coisas. Então, quer dizer assim, não há nenhum tipo de limites, não há nenhum tipo de barreiras, que em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus Cristo nos amou, né? Então, a síntese dessa lição diz que em alguns momentos da nossa trajetória terrena, enfrentamos alguns inimigos, mas em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Nós centrarmos aqui, eu queria só assim fazer algo com vocês, não sei se vocês vão entender, porque não temos como fazer nada de quadro, né, ainda. Espero que termine logo e estejamos cada um assim em sala. Os hebreus, eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo deles? A terra, né, conquistar a terra prometida, a qual Deus já tinha prometido. E qual é o seu objetivo de vida? Né? Sabemos que, só para a gente ter uma pequena ilustração daquilo que era e que continua sendo, nós temos objetivos. E o objetivo dos hebreus era conquistar a terra prometida que Deus tinha prometido para eles. E qual é o seu objetivo? Eu quero que você, nessa manhã, pense, para nós entrarmos na lição. E qual eram os inimigos dos hebreus? Os inimigos eram os amorreus, né, que estavam ali, sempre em volta ali, e os cananeus que eles tinham que enfrentar para poder conquistar a terra de Canaã. E o seu inimigo, você já pensou quem é? Bem, nós temos 3 inimigos que constantemente lutam, né, contra nós. Um deles é o nosso adversário, o diabo. A palavra de Deus diz que ele sempre está lutando para nos derrotar. Por que ele está lutando para derrotar? Porque ele não quer que nenhuma alma se salve. A carne, eu creio que uma das maiores inimigas que nós temos é a nossa carne, porque ela está 24 horas conosco. Então, todo dia nós temos que vencer a nossa carne, porque a carne, ela sempre tende para os desejos da carne. E a maior conquista é quando nós vencemos os nossos próprios desejos, porque nós somos humanos, nós estamos aí num processo de transformação, de santificação. Então, o que acontece? Nós temos que pedir ao Senhor graça para vencermos cada dia a nossa própria carne, que está conosco. Você acorda com ela, você deita com ela, todo lugar que você vai, você está com a sua própria carne. Então, é um dos maiores inimigos que eu vejo, porque quando o inimigo ele quer nos derrotar, ele sempre vai querer, mas aí vem a nossa vontade de querer vencê-lo, a nossa própria carne. E a outra é o mundo. O mundo está aí,
nos oferecendo, né, aos jovens, a qualquer um, tudo que é bom aos nossos olhos. A palavra de Deus mesmo fala que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o fim dela conduz à morte. Então, o mundo, cada dia que passa, nos faz ver e nos faz sentir como nós precisamos do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Então, quando o mundo já está no maligno, tudo é para a adoração do inimigo, tudo é contrário à vontade de Deus. E em João mesmo, o próprio João falando, filhos, não ameis o mundo, nem o que o mundo dá. Porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está na gente. Porque aquele que se torna amigo do mundo se constitui a si mesmo inimigo de Deus. Muitas pessoas falam, mas Deus não ama o pecador? Ama, mas ele abomina o pecado. Então, o diabo, a carne, o mundo são os nossos inimigos principais. Eles estão sempre tentando nos tirar da presença de Deus. E os obstáculos? Qual era o obstáculo dos hebreus naquele tempo? Foi o Rio Jordão, né? Ali na cheia, foi o primeiro obstáculo que eles enfrentou para poder conquistar, para poder ir à frente. E muitos outros que nós vamos relatar aqui. E eu quero te perguntar nessa manhã, e os seus obstáculos? Quais está sendo? Então, nós sabemos que a nossa luta, ela é constante, ela não para. Hoje nós temos uma certeza de que Deus está conosco, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, você pensa qual é o seu objetivo. Você já sabe qual é os inimigos que tentam te tirar da presença de Deus. E eu te pergunto qual é o seu obstáculo que você está enfrentando. Seja qual for ele, em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, se você está em Cristo, você vai vencer. Não tem como a gente vencer sem Cristo. Não adianta que a nossa intelectualidade, a nossa inteligência, o nosso QI não vai nos levar à vitória, assim, por médio do Filho de Deus, Jesus Cristo. O texto bíblico, ele está em Josué 6, do 1 ao 10, né? E deixa eu ver aqui, Josué é isso mesmo. Do 1 ao 10. E veio aqui o 11 também, no finalzinho, eles colocaram do 1 ao 10, mas também tem o 11 aqui. Você lê em casa todo esse capítulo, lê aí, né, comigo, seja com a revista, se você não tem como, né, já estão abertas, né, muitos lugares que compram. E eu quero enfatizar o 10 e o 11, que diz assim, porém, ao povo, Josué tinha dado a ordem. Presta atenção que interessante, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos disser, porque eu vos digo, gritai, que vos diga, né, gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, né, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Eu destaquei isso aqui que fala muito sobre a nossa lição, que a fé e a obediência, ela faz a gente conquistar. O povo ali, ele obedeceu a ordem de Josué, de ficar caladinho, né, de fazer aquilo que Deus estava mandando, e só quando ele falasse que era para eles gritar. E 1 Samuel 15, 22 diz que na parte B diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiro. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente tem sacrificado muita coisa, mas nós não temos obedecido. Aquele povo passou muito tempo no deserto. Aquele povo sofreu, não é fácil. Mas eles tinham que obedecer. Não adianta nós estarmos nos privando de algo e nós não obedecermos à voz do Senhor. Assim como eles estavam ali, eles estavam obedecendo a Deus por intermédio de Josué. Então, nós vemos aqui que na obediência eles conquistaram. Então, Job, se você
pensa muitas vezes que, isso é besteira, eu tenho que obedecer só meu pai e minha mãe, e olha lá quando obedecem. Mas nós estamos aqui para aprender que a obediência, ela é o segredo da vitória. E aquele povo, eles obedeceram a ordem de Josué, que vinha de Deus, né? Porque Josué teve um encontro muito lindo com Deus. E quando ele teve esse encontro, tudo mudou. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, é impossível não haver mudança. Tem que haver uma mudança. E a primeira mudança que existe na vida de uma pessoa quando ela aceita Jesus é a obediência. Ela passa a obedecer a palavra, ela passa a obedecer às ordens do Senhor. Então, se você quer conquistar, se você quer vencer, você tem que obedecer. Como aquele povo estava obedecendo a voz, né, de Josué. Então, nós vemos aqui quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é infinito na sua bondade. Na introdução diz que somente com a comunhão com Deus teremos estratégia para vencer o inimigo. Josué, a guerra contra Jericó não era só daquele povo, era de Deus também. Porque eles estavam ali obedecendo, eles estavam andando tudo conforme Deus estava ordenando para Josué, eles estavam fazendo. Então eles estavam em comunhão. E quando nós temos comunhão com Deus, nós ouvimos a voz de Deus falar conosco. É muito lindo quando isso acontece. Quando a gente vê que Deus está falando conosco, que Deus está nos instruindo a andar, a caminhar, a voltar para fazer a vontade dele. Então, Deus, ele dá estratégia para quem está em comunhão com ele, né? É a mesma coisa de um amigo que nós temos muito íntimo, e esse amigo, ele sabe tudo que nós desejamos, ele sabe das nossas vontades, ele sabe até no nosso olhar, né? O que a gente está pensando, né? Eu sei, eu tenho amigas, né, que eu sei quando elas estão precisando, quando elas estão, pela comunhão que nós temos. E essa comunhão Deus quer ter com você, como ele teve com Josué, e o povo se uniu a Josué em um só para obedecer e ter a estratégia para vencer o inimigo, né? Então a comunhão com Deus, ela faz tudo isso aí. Na primeira tópico diz a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Então, vamos aqui. Jericó, ela era uma cidade muito forte. Diz que ela era cercada de muros, né? A área dela era 32 quilômetros, pensa só. E seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de largura. Então, era uma cidade muito forte. Segundo os historiadores, era considerada uma cidade invencível. Ninguém venceria aquela cidade, porque ela, além dela ser forte pelos muros, ela tinha proteção, né? Ela acreditava que estava protegida pelos deuses dos cananeus. Então, era impossível, né, a conquista daquela cidade. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros, né, até assombraram muito os espias, que há 38 anos atrás eles tinham ido lá, mandado por Moisés, que eram 12 e somente 2 acreditou que Deus poderia dar a vitória, porque a fé é isso aí, é você ver que não tem como e você crê que tem através de Jesus Cristo. Então somente 2 tiveram fé que poderia vencer aquele povo, de tão grande, de 12, podemos ali dizer que não era quase nada. Mas aqueles 2 acreditaram e através daqueles 2 a fé do povo foi aumentada, porque poderiam vencer, que era Caleb e Josué. O rei de Jericó, né, ele não estava brincando. Aí o subtópico 2, que vocês sabem que os espias foram lá, né, mandados por Josué, e ali para eles observarem como estava, né, a cidade. E o rei ficou sabendo que eles estavam ali. E logo eles mandaram a caçar ele. E os cananeus caçaram ele mesmo com vontade. E eles ali se esconderam na casa de Raabe. E depois eles desceram o muro e ficaram escondidos por 3 dias. Até que os cananeus esquecessem que eles estavam por ali. E eles voltaram.
Então, os cananeus caçaram ele e nós temos um inimigo que diariamente deseja matar, roubar e destruir a nossa vida, como está escrito lá em João 10:10, que diz que o ladrão vem somente matar, roubar e destruir, mas Deus veio dar vida e vida com abundância. Jesus veio ao mundo para aniquilar as obras das trevas. Então, o inimigo ele veio para tentar nos destruir, para tentar te destruir, para que você não venha crer, para que você não venha receber de Deus. E nós temos que crer uma coisa, como lá em Mateus 28:20 diz que eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Saiba que o inimigo das nossas almas, ele não está brincando, assim como os cananeus também não estavam brincando. Eles estavam assustados com a presença dos israelitas, dos hebreus, né? No momento hebreus ainda. Mas ele sabia que Deus estava com eles, mesmo com aquela perseguição ali, com aquele povo numeroso, com aquela cidade fortalecida, Deus estava com ele. Então, mesmo que o inimigo tenha te assombrado, mesmo que as coisas estão difíceis, você tem que crer na promessa que Jesus fez, que estaria conosco até a consumação do século. E essa é a minha esperança. A esperança do crente é saber que Deus está conosco, né? Jesus falou, eis que estarei convosco, né? Até a consumação do século. Mateus 28:20. A cidade só cairá com a ajuda de Deus. Todos os inimigos do povo de Deus são destruídos com a intervenção, só são destruídos com a intervenção de Deus. E mesmo assim conosco hoje, já que o nosso tempo é muito resumido, né? Nós temos que falar bem rápido, espero que vocês estejam entendendo. Em Efésios 6:12 diz, porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes e das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então, o crente, ele não luta com uma pessoa física como existia naquela época, e a nossa luta hoje é muito diferente. Eles lutavam, Deus dava estratégia, Deus manifestava o seu poder nas coisas mínimas, né? Porque olha o tamanho, né, dos hebreus, olha a fortaleza de Jericó, e Deus fazer com que aqueles muros caíssem, aquela cidade se destruísse. Eu fico imaginando assim, se fosse hoje, nos tempos de hoje, tinha uma possibilidade pelo fato dos armamentos que existe, mas naquela época não existia armamento. Naquela época era a fé e a obediência que fazia o povo conquistar. E não é diferente de hoje. Hoje a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É contra o nosso inimigo invisível, né? Que se manifesta, usa pessoa, usa situações para nos destruir. Porque o objetivo dele é esse, como eu disse lá em João 10:10, que é matar, roubar e destruir. Então, nosso inimigo, ele trabalha 24 horas, então não tem por que nós descansarmos 24 horas. Nós temos que estar orando, nós temos que estar vigiando, né? E por isso nós temos que tomar a armadura de Deus, né? Cingir os nossos lombos, estar com a espada, estar com escudo, estar com capacete, estar revestido da couraça da justiça. Então, nós temos que ter a armadura de Deus. O nosso inimigo se incorpora da forma que ele quer para nos destruir. E ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Ele já conhece, ele nos observa dia e noite para tentar achar uma brecha para que ele possa entrar e tentar nos destruir, já. Você sabe disso? Então, tem vezes que nós achamos, isso aí não tem nada a ver não, mas é um laço que o inimigo está armando para te destruir, para te tirar da presença de Deus, para roubar a tua salvação. A palavra do Senhor, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Então o inimigo está querendo roubar a nossa fé, está querendo roubar a nossa salvação, porque os dias são contados, ele sabe do começo, do meio e do fim, ele já sabe que o fim dele é esse, porque
Ele sabe que não tem como vencer a Deus, mas ele quer levar o máximo de pessoas para o seu reino. Então, que nós vamos lutar com armas espirituais. Se alguém está te afrontando, ore. Se alguma coisa está te tentando, corte, né, pela raiz, para que isso não venha te tirar o mais precioso bem, que é a salvação em Cristo Jesus. A segundo tópico diz que é a estratégia de Deus para a batalha de Jericó, né? Corte. Primeiro foi corte dos suprimentos dos inimigos e manutenção do ânimo, né, da tropa. É interessante que os hebreus ali, eles cercaram aquela cidade e enfraqueceram o inimigo. Tanto é que Raabe lá, falando para os espias, diz que não existe mais nós ânimos. O nosso ânimo acabou, porque eles já sabiam que aquele povo era poderoso em Deus, que Deus tinha feito proeza através da vida dele. Então, o que eles fizeram ali para enfraquecer mais ainda aquela cidade? Deus deu estratégia. Cercaram a cidade, nada entrava, nada saía. A partir do versículo 12 do capítulo 6. Nada entrava, nada saía. E em Mateus 26, 11 diz que vigiai e orai para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não temos que alimentar o nosso inimigo. E qual é o nosso inimigo que ajuda com que o nosso adversário venha nos atingir? A nossa carne. Um dos nossos inimigos muito presente na nossa vida. Então, aquilo que você mais alimentar, ele vai ser forte. Então, olha só a estratégia daquele povo. Eles deixaram eles fracos, né? E eles não se alimentaram. Eles estavam fracos, eles não estavam fortes, nada entrava, nada saía. Isso é um exemplo para nós não alimentarmos a nossa carne, não alimentarmos aquilo que faz com que o inimigo venha ter força sobre a nossa vida, não alimentarmos coisas que venham nos tirar da presença de Deus. O segundo subtópico aí do segundo tópico diz: homens armados à frente do sacerdote, homens preparados, pessoas preparadas. Eles, né, Jericó nunca saberia ao certo o porquê daquela estratégia, mas aquele povo estava vigiando e logo atrás vinha a arca do Senhor. Então a vigilância, ela tem que estar antes de qualquer coisa. Não adianta nós orarmos, não adianta nós cantarmos, não adianta nós profetizarmos se nós não vigiarmos. A palavra do Senhor diz que nós devemos vigiar e orar, né? Não é orar e depois você vai vigiar, não. Primeiro você tem que vigiar e depois você orar. Os dois têm que estar juntos, né? A espera de um milagre, o terceiro subtópico aí do segundo tópico. Josué estabeleceu a estratégia aquela semana para o povo. Olha, vocês vão rodear 6 vezes, uma vez por dia, né? Uma vez por dia, 6 dias, e no 7º dia, 7 vezes. Olha o tanto que esse povo andou, 32 quilômetros por dia. Eu tinha feito o cálculo, deu 1.725, alguma coisa. 1.000 quilômetros e 700 e alguma coisa. Eu esqueci de anotar se alguma coisa, mas é 1.000 quilômetros e 700. Olha, 1.000 quilômetros é muito, né? Então, eles obedeceram, foi exaustante, foi uma coisa muito cansativa. Tanto é que eles rodeavam e iam para o arraial descansar. Aí rodeava de novo, ia. Isso é fé. Isso é fé. É a mesma coisa que aconteceu com Naamã. Foram 7 mergulhos. Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro. Foi até ele ir até o fim. No último ele levantou renovado. Então Deus está ensinando e nos ensinando através disso que eles tinham que ser pacientes e tinham que ter determinação para continuar. Então, eles estavam esperando um milagre, mas eles estavam obedecendo.
dá uma volta, 32 quilômetros, volta para Arraial. 32 quilômetros, volta para Arraial. No sétimo dia foi 7 vezes 32 quilômetros, rodeando aquela cidade. E a gente vê o poder de Deus nisso, né? Que o nosso Deus, ele age no impossível. Deus estava ensinando o seu povo a ser paciente e tirar toda a ansiedade. O terceiro subtópico, já tô indo pro final. É muito rápido, gente, é muito rápido. Deus se mostra forte para os que confiam nele. Um momento de fé. Josué, dirigido por Deus em sua estratégia, falou para o povo não gritar, não falar nada, até que ele dissesse. O que nós aprendemos? Que devemos esperar o momento certo para declarar a nossa vitória. Às vezes nós queremos tanto algo do Senhor e começamos a falar, né, para as pessoas: olha, vai acontecer isso, eu quero isso. Isso nos ensina a ter um segredo com Deus, como aquele povo teve. Eles ficaram caladinhos. Eles não contaram vitória antes do tempo. Muito profundo isso aqui. Eles ficaram quietos. Eles somente obedeceram e esperaram o agir de Deus. Deus estava dando para aquela cidade também, nesses 6 dias, quem sabe, um momento de arrepender-se dos seus pecados, porque era uma cidade idólatra, uma cidade terrível. E eles iam ser destruídos como Sodoma e Gomorra, né? Caem os muros. Chegou o momento. Estou muito rápida hoje. Caem os muros. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram a buzina longamente. Depois da ordem de Josué, aí o povo gritou. Então você pode ver que tudo diante de Deus, Deus é ordeiro. Às vezes as pessoas falam assim, que vamos fazer, é para Deus mesmo, tem que ser. Não, Deus, ele é ordeiro, tudo dele é muito esquematizado. O Senhor, ele não trabalha com nada pendente. Deus trabalha certo, no momento certo, na hora certa, né? Os muros veio abaixo. Segundo historiadores, aquela cidade, ela só poderia vir abaixo se tivesse um terremoto muito grande, né? Que poderia ter feito aqueles muros cair. Então, nós vemos aqui que é Deus purinho. Então, com a obediência, eles conseguiram a vitória. Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Uma coisa linda que aconteceu no meio dessa história. Que em meio a uma cidade tão corrompida, houve uma mulher prostituta que creu em Deus, né? No Deus de Israel. E foi um canal também para a vitória. Ela estava crendo, ela creu, ela ouviu falar, ela creu, ela obedeceu, ela permaneceu firme, porque se ela fosse pega, ela ia ser até morta, mas ela sabia que não tinha outro escape para ela. E o que aconteceu aqui? Como pode uma prostituta ela ser salva, né? Diante da atitude dela, se cumpriu mais tarde o que Paulo fala, né, lá em Atos, né, 16, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ela foi considerada uma mulher de fé em Hebreus. Em Hebreus, lá na Galeria da Fé, ela tá lá. Então, mostrando que a fé mostrando mais na frente a obra redentora de Cristo. Porque, olha só, se tivesse mais pessoas que tivessem arrependido ali, com certeza você ia ser salva. Então, o arrependimento, o crer, o obedecer, eles têm que estar juntos, eles têm que estar unidos, né? E havia, né, assim, mostrando tudo para hoje, né? Nós vemos aqui o que Deus, ele pode fazer. Se nós crermos, nós obedecermos, nós vamos conquistar. Então, jovem, irmãos que estão me ouvindo, não desanime, não desista em meio à caminhada, em meio às lutas, em meio à dificuldade. Está aqui o segredo da vitória. Estavam derrotando
o primeiro inimigo ali na terra de Canaã, porque mais para trás eles já tinham derrotado muitos inimigos, mas na terra que Deus tinha prometido para eles ali, né, dos cananeus, da Amorreu, eles estavam conquistando o seu primeiro inimigo, que foi Jericó. Haveria mais batalha, né, a ser travada pelo povo hebreu, mas Deus sempre dá vitória ao seu povo através da fé e da obediência. Então, se você quer ser vitorioso, meu jovem, meu irmão, minha irmã, seja obediente, obedeça a voz do Senhor, né, que Ele com certeza está falando com você nesse dia. Obedeça, né, a sua palavra. Como eu disse em 1 Samuel 15:22, o Senhor ele se agrada da obediência, mais do que o do sacrifício. Então, talvez para você hoje está faltando obedecer para você conquistar. Então, jovem, obedeça a voz do Senhor, que Ele está falando com você nesse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, eu te louvo por mais um dia, o Senhor nos conceder essa vitória. Pai, vai de encontro a cada jovem, cada irmão que está ouvindo, meu Pai, essa palavra muito rápida, mas que o Senhor, meu Deus, falou fortemente ao meu coração. Vai nos dando as condições de crer, de obedecer a Tua voz, Senhor. Vai tirando do nosso caminho o inimigo da nossa alma que deseja o tempo todo nos destruir. Mas nós queremos que se crermos e obedecermos a Tua voz, nós venceremos em nome de Jesus. Fica aqui meu abraço, fica aqui a minha alegria de estar mais uma vez com vocês e espero estar mais vezes com os irmãos. Compartilhe, né? Coloca no comentário se precisar de oração, alguma coisa, nós estamos aqui, jovem. Precisar de mim, pode me chamar, eu estou aqui para que o nome do Senhor seja engrandecido na minha e na tua vida. Muito bom falar com vocês, muito bom falar da palavra. Espero que ela tenha edificado teu coração e compartilhe com o mais jovem, compartilhe com os irmãos e dos jovens da sua igreja, aqueles que vocês veem que está precisando ouvir a palavra de fé e de obediência do Senhor. Até mais, em nome de Jesus, amém. Um abraço, Pai do Senhor.